a partir do versículo 3, meus irmãos, a partir do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas mesmo assim, ele não abriu a boca. Senhor Jesus, nos concede mais uma vez a Tua graça nessa noite. Nos concede mais uma vez a Tua graça para que o homem aqui, ele não atrapalhe o que o Senhor tem a fazer neste lugar. Senhor Jesus, a Tua palavra é acima de qualquer argumento, a Tua palavra é acima de qualquer ideia, de qualquer esboço, de qualquer ação humana. Eu preciso do Senhor neste momento, de uma forma tremenda neste lugar. Aleluia. Eu preciso do Teu Espírito Santo comunicando a cada um conforme a necessidade que entrou aqui. Pai, é muito sério aquilo que nós vamos tratar aqui esta noite. E eu peço que o Senhor me esconda atrás da Tua palavra, e que o Senhor apareça de uma forma tremenda, que o Senhor apareça de uma forma clara, limpa e soberana neste lugar. Que ao final desta palavra todos nós estejamos prostrados ante o Senhor, rendidos ao Senhor e à Tua grandeza. Fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesta noite, a presença do Senhor vai ser tremenda neste lugar, amém? E vai ser tremenda porque o Espírito Santo, Ele tem algo a fazer aqui entre nós e através de nós. Meus irmãos, o Espírito Santo, desde o começo da semana, já comunicou ao meu coração aquilo que nós deveríamos fazer aqui esta noite. O Espírito Santo, desde o começo da semana, já revelou ao meu coração a respeito do que deveria ser dito. E quando Ele revelou, eu caí de joelhos, porque eu falei: Senhor, eu não tenho condição de falar com a igreja desse assunto, dentro da grandeza que esse assunto traz. E eu pedi para que o Senhor me desse discernimento durante toda a semana, que o Senhor me desse a graça de eu poder ouvir de uma forma clara e limpa como transmitir isso para vocês, para mim e para nós essa noite. E o assunto é sério porque eu acredito que hoje vou revelar aqui a causa
Porque tantas vezes na nossa caminhada, nós nos abatemos tanto, e nós sentimos tanto, a ponto de chegar a repensar a nossa fé, a nossa vida cristã. E isso acontece de tantas formas, né, meus irmãos? Acontece às vezes no caminho, quando nós trombamos com alguém maldoso, ou quando nós mesmos somos maldosos. Isso acontece quando o mar está agitado, como foi cantado aqui. E esse mar agita, né, irmãos? Como esse mar agita, ser cristão não é um mar de rosa, né? Às vezes nós vivemos com uma ideia assim por algum tempo, mas depois nós logo descobrimos que não é realmente um mar de rosa. E eu creio que nós precisamos de alguma coisa que seja na base do nosso cristianismo, da nossa vida. Algo precisa estar na base, precisa estar no alicerce, precisa estar nos segurando assim, para que quando essa tempestade chegar, quando esse vento soprar, quando o mar agitado estiver, quando só fantasmas é que nós enxergamos, nós tenhamos alguma coisa para nos segurar. Nós tenhamos alguma coisa que nos segura. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, aos obreiros aqui, aos irmãos que estão trabalhando aqui no culto hoje, a todos que estão envolvidos com este culto. Prepara o teu coração essa noite. Prepara o teu coração. Porque se o Senhor realizar aquilo que Ele colocou no meu coração, todos nós, meus irmãos, sairemos aqui em prantos deste lugar essa noite. Em prantos mesmo. Hoje, talvez não vai sair nenhuma piada aqui deste púlpito que te faça rir um pouco. Hoje talvez não vai sair desse altar nenhuma coisa que te faça se alegrar, sorrir ou criar uma falsa expectativa. Hoje nós vamos estar diante do sofrimento de Jesus na cruz. E falar do que Jesus passou naquela cruz e do que aconteceu com o Senhor, com este Deus que te salvou, tem que produzir em nós um lamento, um choro muito grande, uma emoção. E eu estou certo de que quando nós não nos esquecemos e nós olhamos para aquela cruz e nós enxergamos Jesus Cristo passando por tudo que Ele passou, este ato, esta cruz é o que nos faz prosseguir em tempos difíceis. Você conseguiu entender? Eu comecei dizendo que nós precisamos de algo para se agarrar. E nós precisamos de algo para se agarrar quando nós não temos o homem para nos agarrar. É quando foge de nós todos os braços que podiam nos abraçar. E eu acho que todos aqui já viveram assim um tempo. Onde você olhou os contatos do seu celular e você falou assim: eu não tenho ninguém que eu possa contar isso. Eu não tenho ninguém que eu possa dividir essa dor. E quando você dividiu essa dor com alguém, essa pessoa olhou para você e não conseguiu te ajudar. E acredite, o pastor sabe bem o que é isso que eu estou pregando. O pastor sabe bem o que é isso que eu estou pregando. Porque tem momentos que você olha e você fala: é comigo, e agora? Então, hoje todos nós aqui, irmãos, reduzimos a mesma estatura. Esse púlpito, esse microfone, essa pessoa que está aqui hoje está na mesma posição que você. Inclusive, eu escolhi algo para dividir com a igreja, aqui que eu vou dividir agora, que não é nem palavras minhas, porque eu também gostaria de hoje me prostrar diante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, eu quero começar dizendo que tudo, o start do maior sofrimento que um ser humano já passou na face da terra, da maior dor que um ser humano passou na face da terra, do maior martírio que alguém podia passar e do maior peso que alguém podia carregar, porque Jesus carregou o peso de todo o pecado. Ele carregou toda a nossa morte. Ele carregou toda a maldição que foi lançada desde o início da história, quando Adão e Eva foram tentados e cederam à tentação, e toda a maldição, toda a espécie, toda a sorte de dor, sofrimento, lágrima, luto, morte tomou conta da humanidade.
E tudo isso aconteceu lá atrás, e nós carregamos ao longo até o dia de hoje, nós carregamos muito do que o homem sofreu. E Jesus Cristo foi enviado para acabar com essa maldição, para carregar a nossa culpa nos seus ombros e morrer com ela, decretar o fim da morte e o início da vida. É o que Jesus Cristo fez quando Ele veio. E tudo isso Ele começa a fazer no Getsemane, no jardim do Getsemane, onde mais uma vez o Senhor Jesus Cristo e o homem na terra vai ser tentado. Só que a tentação agora é diferente, porque agora Jesus está diante da possibilidade de cumprir a palavra que foi lançada lá em Gênesis 3,15, que um dia o filho da mulher iria nascer, e o filho da mulher iria pisar na serpente que enganou o homem. E na hora que ele pisasse na serpente, a serpente também feriria o seu calcanhar. Então no Getsemane Jesus vai orar, e ele diz aos discípulos: fiquem aqui, porque agora é eu e Deus. É o segundo Adão, a serpente e Deus que vai conversar. Jesus deixa os seus discípulos, pede para que eles orem, para que eles estejam intercedendo, e sai. E ali vai ser o start da dor, do sofrimento, da angústia que o nosso Senhor Jesus passou. Ali é o momento onde a Bíblia começa a falar a respeito de os sentimentos do Senhor estão exaltados, estão completamente à flor da pele, e aquilo é uma guerra muito grande, porque Ele está enxergando tudo o que Ele vai precisar passar para que você seja salvo, para que você um dia o aceitasse, para que um dia você vivesse em eternidade com o Senhor, amém? Eu fui até aí, li todo o relato da morte, da crucificação, desse momento que a Bíblia vai relatar que Jesus soou sangue. Só que eu parei. Eu disse: eu não vou continuar. E não vou continuar pelo seguinte motivo: eu não tenho capacidade de passar para você e te levar a mais de 2000 anos atrás e te colocar próximo do que foi esse sacrifício pela tua vida. E ao final do que eu vou fazer agora, eu gostaria muito que você tivesse isso como motivo da sua não desistência. Eu queria que você tivesse nessas palavras o motivo do teu prosseguir, o motivo de você caminhar até a tua morte com Cristo Jesus, até o último dia da tua vida com o Senhor, sem virar para trás, sem olhar para trás. Que você olhe para a tua dor hoje, para o teu sofrimento hoje, para as tuas angústias hoje, e a compare com o que este homem enfrentou por você. Relato aqui então a descrição das dores de Jesus, feita por um grande estudioso francês, um médico, doutor Barbet, dando a possibilidade de compreender realmente as dores de Jesus durante a sua paixão. Pode abaixar mais um pouquinho o retorno. Amém, obrigado. Ele diz assim: eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres, e durante a minha carreira estudei a fundo anatomia. Posso, portanto, descrever, sem presunção, o que Jesus Cristo, o meu Senhor, nosso Senhor, passou a partir do Getsemane em detalhes, até a cruz, o martírio, a morte. Jesus entrou em agonia no Getsemane, disse ele, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico.
e o faz com a precisão de um clínico. O nome dele é Lucas. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. Se produz em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus no Getsemane. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e se concentra sobre a pele, então escorre por todo o corpo até a terra. É o que está acontecendo no Getsemane. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desembate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede, então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus. Isso deve ter causado nele uma dor terrível, porque para um judeu ser colocado nessa exposição já era algo terrível. O prendem pelo pulso a uma coluna do pátio e a flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fonte, a cabeça gira numa vertigem de náusea, calafrio lhe correu ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelo pulso, cairia uma poça de sangue. Depois do escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que aqueles da acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. E os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega para ser crucificado. Coloca os ombros de Jesus, nos ombros de Jesus. O grande braço horizontal da cruz pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola os ombros. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la é atroz. Alguma vez vocês já tiraram uma atadura de gaze de uma grande chaga? Não sofreram vocês mesmos essa experiência que muitas vezes precisa de anestesia? Podem agora vos dar conta do que se trata? Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica,
se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, como aquela dor atroz não provoca nenhuma perda de consciência. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé em pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz, os algozes formam, tomam as medidas com uma broca. É feito um furo na madeira para facilitar as penetrações dos pregos. Horrível suplício. Os carrascos pegam um prego longo, pontudo, quadrado, o apoiam sobre a mão ou o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. No mesmo instante, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lacinante, agudíssima, que se fundiu pelos dedos, se espalhou como uma língua de fogo pelos ombros, lhe atingindo o cérebro. Uma dor mais insuportável que um homem possa provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. O nervo foi destruído em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticado sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando o primeiro sentado, depois de pé, consequentemente fazendo tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da coroa de espinho o laceram o crânio. A pobre cabeça de Jesus inclinou-se para frente, uma vez que a espessura do capacete o impedia de apoiar-se na madeira. Cada vez que Jesus levantava a cabeça, começavam pontadas agudíssimas. Pregaram-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede, não bebeu desde a tarde anterior. As feições são impressas, o vulto é uma máscara de sangue, a boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede, o soldado lhe estende sobre a ponta uma vara, uma esponja embebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se encurvam. Se diria um ferido atingido de tétano, presa de uma horrível crise que não se pode descrever. A isso que os médicos chamam tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um cílio, mas não consegue mais sair. Aleluia. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violento púrpura. Jesus, atingido pela asfixia, sufoca, os pulmões cheios de ar não conseguem mais esvaziar-se, a fronte está impregnada de suor, os olhos
sai fora de órbita, que dores atrozes devem ter martelado seu crânio. Mas o que acontece? Lentamente, um esforço sobre-humano. Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego dos pés e das mãos, e esforçando-se a pequenos golpes, ele se eleva, aliviando a tração dos braços, o músculo do tórax se estende, a respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. E por que todo esse esforço? Todo esse esforço porque Jesus quer falar. E Ele quer dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo. A asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por Ele na cruz. E cada vez que Ele vai falar, Ele tem que fazer esse esforço sobre-humano, elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés, inimaginável. Enxames de moscas, grandes moscas verdes, azuis, zumem ao redor do seu corpo, irritam sobre o seu rosto, mas ele não pode chutá-la. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura se abaixa. Logo serão 3 da tarde. Jesus luta sempre, de vez em quando se eleva para respirar. Uma tortura que dura 3 horas, e todas as suas dores, a sede, as câimbras, as asfixias, o batizar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento, e ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? Só que em seguida, o grito, meu irmão, que nos dá a certeza que um dia nós o veremos, vai ser lançado, e Jesus ora com esforço sobre-humano e vai dizer: tudo está consumado. E em seguida, no grande brado, ele diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, e morre. Oh Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és aquele, Senhor Deus, que nos dá esperança de prosseguir. Quanto mais nos homens nós não temos esperança, quanto mais em ninguém houver esperança, quando tudo em nossa volta não tiver mais solução, é em Ti, é no Teu sacrifício que nós vamos enxergá-lo. Eu te convido a se colocar de pé neste lugar essa noite. Paguei os pecados em Teu lugar. Verti o meu sangue pra Te salvar. Enchei o meu lar. Que o Senhor Jesus dessa noite seja o motivo de você prosseguir. Enchei a glória. Que todo esse